Olá, pessoal! Estamos aqui novamente em nosso episódio do nosso podcast Pode é Nossa Saúde. Estou amando fazer esse podcast, super informativo, recebendo vários elogios de vocês nas redes sociais. Eu sei que vocês estão gostando dos temas, dos convidados que eu estou trazendo aqui. E hoje eu trouxe um convidado também muito especial. Eu prometi para vocês, no primeiro episódio do nosso podcast, que eu ia trazer pessoas que realmente falassem de saúde em vários aspectos, né? Mas de uma forma bem segura e responsável. Então hoje eu também não fiz diferente. Eu trouxe um colega, um médico super querido, formado já há alguns anos. E também tem uma história muito legal de vida, né? Ele já passou aí pelo meio artístico, fez alguns trabalhos nessa área. Então vai ser um bate-papo muito gostoso, bem descontraído. E é o Dr. Alan Frank. Muito obrigada, doutor. Vou chamar você de Alan, que é meu com colega, certeza, né? Obrigado. Alan Frank está aqui com a gente. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E é um prazer que você esteja aqui hoje com a gente, né? Eu que agradeço pelo convite, pelo carinho, pela amizade aí. Que é um bom. prazer estar aqui com vocês. Que gostoso. Ele é um médico especialista em oftalmologia, né? Há algum tempinho já, trabalha no Hospital Albert Einstein, tem o seu consultório aqui em Alphaville e também em outras regiões de São Paulo. E eu tenho certeza que oftalmologia é uma área que as pessoas às vezes acham que não tem a questão prevenção, né, Alan? Mas tem, né? Não, a gente pode prevenir, né? Não, com certeza. Inclusive nós estamos agora no mês da campanha do Abril Marrom, que é o mês de prevenção e combate à cegueira. As principais causas de cegueira são reversíveis, assim, são evitáveis, a gente pode evitar. Nós temos as causas de cegueira reversíveis e irreversíveis. Dentre as irreversíveis, muitas são evitáveis, né? Dentre as principais, nós temos o glaucoma, que é uma doença que depois que levou a cegueira, ela é irreversível, mas ela é evitável. Se ela for diagnosticada precocemente, nós conseguimos controlar através de tratamentos. Tem tratamentos com medicamentos, né, com colírios, nós temos tratamentos com laser, temos tratamentos com cirurgias, vai depender de caso a caso. Outra causa de cegueira importante é a degeneração macular relacionada à idade também, que é uma causa muito importante de cegueira. Então, assim, nós temos várias causas de cegueiras que são evitáveis se forem diagnosticadas no começo. Até as próprias retinopatias, como retinopatias diabéticas, causadas pelo diabetes, que vão causando hemorragias, que podem causar descolamento de retina. Se for diagnosticada inicialmente, pode ser tratada com laser, pode ser tratada com injeções intravítreas, com medicamentos, e pode evitar que evoluam para um descolamento de retina, que evoluam para uma cegueira. Tá. Tem edema macular, edema da mácula. Então tem várias doenças que as pessoas às vezes só procuram quando já perderam a visão. E muitas vezes nessa fase já é tarde, não tem mais o que fazer. Você citou algumas doenças importantes que eu tenho certeza que as pessoas vão se identificar com alguma delas, ou alguém na família pode ser que apresente algum tipo de doença desse tipo, mas quais são os sintomas, por exemplo, do glaucoma? Ele é insidioso? Ele não dá sintomas? Como é que é? Então, glaucoma, assim, para resumir bem, simplificar bem, né, tem vários tipos de glaucoma, mas vamos simplificando bem, assim. Tem dois grandes grupos, tem o glaucoma crônico e o glaucoma agudo. O glaucoma crônico, que é o que acomete a maior parte das pessoas, os pacientes não sentem nada, é uma doença que vem de forma silenciosa, esse que é o perigo. Ele não sente dor, ele não sente a perda da visão inicialmente, ele não perde nada e ele vai perdendo progressivamente campo visual. Então, o que é o campo visual? Eu estou olhando para você, eu não estou olhando para minha mão, que está aqui na periferia, mas eu estou vendo minha mão, porque o nosso campo de visão vai até a periferia. Numa fase inicial da doença, a pessoa continua vendo muito bem nitidamente aqui na frente, mas esse campo aqui ele já não vê mais, mas aqui ele ainda vê. Como a gente usa menos e presta menos atenção na visão periférica, as pessoas não percebem que estão perdendo a visão e vão perdendo progressivamente, vão perdendo a sensibilidade da visão também, então vai diminuindo progressivamente. Quando a pessoa percebe que já está com perda da visão, ela já perdeu muito a visão e aí já teve muito dano no nervo óptico, é uma doença que afeta o nervo óptico. E o nervo óptico, nervo, né, a gente sabe que não tem reversão, não regenera. Então a pessoa, quando percebe que perdeu a visão, já não tem mais o que fazer. Então é importante fazer sempre os exames preventivos. O médico vai fazer um fundo de olho, que é importante. Com isso ele vai observar o tamanho da escavação do nervo óptico, ver se é uma escavação suspeita ou não, vai observar a pressão intraocular, que é uma doença que muitas vezes está relacionada à pressão ocular, é o principal fator de risco, é a pressão intraocular. Tem alguma coisa a ver com pressão alta? Não tem nada a ver, né? Não tem a ver com pressão arterial alta. Tá.
Pode pedir um exame de campimetria visual computadorizada, ou o OCT, que é uma tomografia também, da retina e do nervo óptico, e aí vai observar e vai fazer um diagnóstico precoce. Diagnosticou precocemente, começa a se tratar inicialmente com colírio, então tratamento até simples no começo, e se não se percebe, vai levar à cegueira. Já o glaucoma agudo, ele é causado por uma obstrução aguda do ângulo onde é drenado o humor aquoso, que é um líquido que tem dentro do olho, que é produzido e drenado o tempo todo. Então, geralmente acontece uma dilatação da pupila, essa dilatação da pupila obstrui o canal de drenagem desse humor aquoso, e aí a pressão sobe muito rápido e vai nas alturas, nas nuvens. E aí, nesse caso, a pessoa sente muita dor. Esse glaucoma agudo, não tem como a pessoa, dificilmente ela não vai perceber que ela está com alguma coisa errada no olho, porque dói muito, dói até o pensamento, o olho costuma ficar vermelho, e ela procura geralmente o oftalmologista no mesmo dia. E ela é muito confundida, para quem não tem experiência, com uma conjuntivite. Porque ele fala, meu olho está vermelho, meu olho está doendo, deve ser uma conjuntivite, eu estou sentindo dor forte porque é uma conjuntivite muito forte. E aí vai se comendo bola no linguajar popular, e a pessoa... Só que o glaucoma agudo, a pessoa perde a visão rapidamente. É a principal urgência da oftalmologia, porque a gente tem que reverter rapidamente esse quadro, porque ele perde a visão rápido. Já o glaucoma crônico, ele perde lentamente a visão. Tá. Mas aí no caso do glaucoma agudo, ele tem a pessoa tem alguma predisposição? Existe alguma causa definida para isso? Ou qualquer um pode ter hoje? Tem predisposição. Geralmente são pessoas que têm o ângulo entre a córnea e a íris, né? Que a íris, que para quem não sabe, é o colorido do olho, né? Esse ângulo muito estreito, um ângulo menor. Tem exames chamado gonioscopia, que o oftalmologista pode fazer para ver se o trabecular está tudo pérvio ali, se o ângulo está aberto a 360 graus ou não, se tem alguma sinal de obstrução, se o ângulo é fechadinho. E aí, se ele perceber que é um ângulo fechado que tem risco de estar obstruindo, quando a pupila dilata, quando acontece alguma coisa assim, ele pode fazer um laserzinho para poder abrir um pouco ali um buraquinho na íris para poder drenar, que a gente chama de iridotomia. Então dá para prevenir também o glaucoma agudo, né? Que maravilha isso. Até isso dá para prevenir. Porque o nome glaucoma, ele assusta, né, Alan? Porque é uma doença antiga, assim, que todo mundo já sabe. Doença antiga não, mas uma doença que já é conhecida por muitos, há muitos anos. E quando você fala de glaucoma, as pessoas se assustam, porque realmente acham que o glaucoma é um pé para cegueira. Ele leva à cegueira, mas como você está falando, existem aí situações em que a gente pode não deixar de chegar nesse ponto, né? E tem muita gente que só vai procurar o médico e depois perdeu a visão. Teve um paciente que passou comigo recentemente, ele disse que estava tudo bem com ele, mas que ele estava batendo muito as pernas nesses postezinhos que tem no estacionamento, que põe a corrente e tal, que ele não via aqueles ferrinhos na calçada, ele não via os ferros na calçada, não via aqueles postezinhos e tal, e batia a perna e estava se machucando muito. E a esposa dele falou, vai no oftalmologista. Ele falou, mas eu não tenho problema nenhum, eu enxergo tudo, olha lá, eu enxergo lá na frente, só que ele perdeu o campo inferior, ele não enxergava embaixo. E aí ele batia a perna toda hora. Aí eu fui fazer o exame, ele já tinha uma escavação do nervo óptico gigante, já tinha um glaucoma super avançado, já tinha perdido muito da visão, e a gente começou o tratamento para tentar manter. Quando a gente começa o tratamento, a gente tenta manter o que ele ainda tem de visão, a gente tenta evitar que continue perdendo. Por isso que é importante diagnosticar no início, porque a gente evita que perca a visão desde o início, quando ele ainda tem uma boa visão, né? Mas no caso que você falou sobre a campanha marrom, não é isso? O Abril Marrom. Abril Marrom, ela é uma campanha, um mês que as pessoas aderem a esse tipo de campanha, que nem, por exemplo, câncer de mama, a oftalmologia, não do caso, prevenção de cegueira. O pessoal se preocupa realmente em fazer uma prevenção? Ou você acha que ainda falta mais informação, falta as redes sociais divulgarem? Olha, vamos cuidar dos olhos, saúde dos olhos. Você acha que falta um pouquinho disso? Falta, estão divulgando cada vez mais a gente vê pessoas influentes divulgando, falando, alertando para o assunto. Recentemente o Thiago Leifert também começou a alertar muito por causa do caso da filhinha dele, né? Que teve um câncer ocular, assim, né? Um retinoblastoma e ninguém sabia. Então, assim, as pessoas estão alertando, estão ficando mais atentas à saúde de uma forma geral. Mas
a que tem maior adesão mesmo, de forma geral, é o Novembro Rosa, que é um sucesso, né? Outubro que é Rosa. Outubro, né? Outubro Rosa, que é do câncer de mama. Essa já é, porque é uma campanha mais antiga também, e não só por isso, porque as mulheres, curiosamente, costumam se cuidar mais que os homens. Eu vejo aqui. Pois é, a maioria dos pacientes que passam comigo são mulheres, a maioria dos pacientes que passam assim, sem sentir nada, são mulheres. Os homens, a maioria, vão porque não estão enxergando bem, não vão porque estão com alguma queixa visual. As mulheres vão, não. Ela fala, não, doutor, eu estou vindo porque eu tive uma dor de cabeça muito forte, meu neurologista mandou eu passar aqui. Eu estou vindo porque eu estou com a pressão alta, eu quero fazer um check-up e ver como é que está minha retina. Eu estou vindo porque eu tenho diabetes. Isso é muito interessante, né? Eu acho que agora também, devido ao pós-Covid, as pessoas estão com mais queixa ocular. Eu pego bastante aqui no consultório. Queixas oculares, queixa de visão, aumentou o grau, né? Tudo isso. Essa é a sua realidade lá no seu consultório? Você acha que tem a ver pós-Covid com alguma alteração? Tem também. Tem doenças já descritas, relacionadas na retina. Da Covid causadas mesmo. pelo Covid também. Então tem bastante casos assim. Eu tive pacientes que tiveram obstruções na retina, né? Tiveram obstruções vasculares. Porque é uma doença que altera a permeabilidade dos vasos, né? A permeabilidade vascular. Então afeta todos os órgãos, inclusive o olho, que tem os vasos bem pequenininhos, né? Interessante, um amigo meu, um colega meu de trabalho, ele foi fazer um exame oftalmológico e o olho dele estava todo rachadinho, assim, todo cheio de risquinho, parecia uns quadradinhos, assim. O colega falou, isso aí foi em relação ao vírus, após Covid. Eu não sei qual foi o nome... o diagnóstico, né, dele, mas ficou uns risquinhos no olho dele mesmo. E ele não enxergava arriscado, óbvio que não, mas ele enxergava de uma forma prejudicada antes da Covid. Com menos nitidez, né? Com menos nitidez. Ele falou, nossa, eu tô enxergando muito ruim. E ele que nunca usou óculos na vida começou a usar depois do Covid. Por isso que eu acho que é interessante falar pro pessoal. Às vezes o pessoal tá em casa, tá assistindo uma TV, tá usando muito celular, né? Começa a embaçar o olho, fala, mas eu nunca tive problema de vista. Não tem nada a ver, né? Acho que a pessoa precisa procurar até para poder saber se realmente foi pós-Covid, se tem alguma doença associada dessas que você já citou. Não, com certeza. E muita gente acaba não dando a importância que deveria dar aos exames preventivos, né? De forma geral, né? E o olho é uma coisa tão bonita, né? Lindo, eu passei com você lá aquele dia, fiz um exame e vi. Tava até pensando em fazer um quadro da íris do meu olho, porque eu acho tão lindo, é uma coisa tão fascinante se olhar o olho por dentro. É um desenho lindo, É um desenho perfeito, né? E cada um tem o seu desenho. Cada um tem o seu desenho. Tanto é que ele é muito mais único do que a impressão digital. Tem locais que fazem a leitura da íris hoje em dia, já como identificação, em vez de usar a impressão digital. Facial, né? Usa mais a leitura. Já ouvi isso. E como é que surgiu a vontade de ser oftalmologista? Ou médico, vamos lá. Porque eu sei que você já participou, todo mundo sabe, né? Que você participou do Grupo Polegar, né? Uhum. Conta um pouquinho pra gente. Porque assim, quando você tava no grupo, eu tinha uma idade pra curtir o grupo. Tudo bem que a gente não tem tanta diferença de idade. Mas eu curtia o Grupo Polegar. E como é que foi essa transição, né? Porque... muitos artistas, eles acham que vão estar sempre ali na crista da onda, né? Nunca vai ter aquela coisa que diminuiu a fama, diminuiu aquela busca, né? Enfim, aquela vida de artista mesmo. E você não, você teve essa visão de ser artista, de estar num grupo legal, que fez um sucesso no Brasil inteiro, e foi ser médico. Você tem alguém na família que é médico? Tem, assim, o meu tio-avô, ele era otorrino. Tá. Meu tio-avô era otorrino. E meu padrasto também é oftalmo, né? Ele é oftalmologista também, né? Tá. Mas como é que foi, assim? Como é que começou a sua carreira? Só pra gente saber um pouquinho dessa parte, que eu acho que é legal, o pessoal vai gostar de saber. Assim, primeiro eu comecei a observar que o faturamento com shows oscilava muito, pelo menos pra gente. No Grupo Polegar a gente cantava um estilo de música, era popular, infanto-juvenil e tal. Então, por exemplo, assim, a gente ganhava bem o ano inteiro. Quando chegava na época do começo do ano, janeiro, fevereiro, era muito fraco, porque aí só faziam shows naquela época quem estava ligado ao carnaval. Então era bandas de axé, era grupo de samba e tal. Eles faziam muito show, caía muito pra gente o faturamento, assim.
Depois março começava a esquentar um pouquinho mais, depois abril começava a pegar fogo e ia bem o ano inteiro. Então eu comecei a perceber que não tinha aquela constância, que era uma coisa que variava muito, oscilava bastante. Dependia de outros fatores também, dependia do sucesso de cada música que você lançava, dependia do ano que você estava, então oscilava, não era uma coisa constante, que estava sempre em evolução. Às vezes você dava um boom, de repente caía, de repente subia de novo, e eu falei, eu preciso ter uma segurança maior. E eu sabia que estudo era importante, eu tinha isso como valor familiar já, orientação dos meus pais, tudo, eu precisava estudar, precisava fazer uma faculdade. E eu nunca parei de estudar. E aí eu queria prestar medicina ou direito, eram duas áreas que não tem nada a ver uma com a outra, mas eu gostava das duas áreas, né? Aí eu prestei no primeiro ano medicina e eu tinha ficado um ano quando eu terminei o terceiro colegial só fazendo show. Eu parei, fiquei só um ano fazendo show. Você estava novinho, então, terceiro colegial você estava, né? Tava novo, aí eu fiquei um ano só fazendo show. Aí eu não passei no vestibular de medicina, óbvio, né? Era super concorrido na época, né? Hoje ainda é, mas na nossa época era, acho que 100 vezes mais que hoje, porque tinham muito menos faculdades, muito menos vagas, né? Minha faculdade, por exemplo, tinha uns 60 por turma, era né? Muito difícil. Hoje você vê 400, sei lá quantos, tal. Então é outra realidade. Então naquela época era muito difícil mesmo, tinha que estudar bastante para entrar. Aí eu fiz um ano de cursinho, aqui na Alphaville. Na época eu morava na Alphaville, era o primeiro ano do Objetivo aqui na Alphaville, colégio Objetivo. Aí o Digênio queria fazer o cursinho padrão dele aqui, então ele trouxe os melhores professores para cá que ele tinha na rede, para fazer o padrão. Em contrapartida, como era o primeiro ano e estava começando, minha turma era super pequenininha, acho que não tinha nem 20 alunos, para um cursinho é super pouco. O cursinho tem também, 100, né? 200, não tinha fundão, turma do fundão, tinham duas fileiras só, a primeira e a segunda. Todo mundo da minha turma passou em faculdades ótimas, em cursos ótimos, de publicidade, de medicina, de direito, passaram na Universidade Federal, na USP, então, assim, todo mundo passou. E eu lembro que eu prestava muita atenção, eu fazia shows, então eu prestava muito atenção na aula. As aulas eu podia acompanhar, que eram de manhã não tem show, de manhã não tinha TV, a maioria dos TVs eram à tarde, que a gente gravava também. Então eu prestava muita atenção na aula e perguntava para o professor sempre, até entender. Então ele aquela famosa pergunta, entendeu? Eu falava, não. Entenderam? Eu falava, não. Alguém tem dúvida? Eu era aquele chato que ficava perguntando, porque eu sabia que eu tinha que sair da aula entendendo a matéria, porque em casa eu não ia ter tempo de abrir o livro para estudar. Então ou eu aprendia na aula ou não ia aprender mais. Então eu ficava perguntando, e eu fiz um cursinho, assim, prestando muita atenção na aula, mas eu não estudei em casa, e aí eu consegui passar. Tá vendo, molecada? Então presta atenção no curso, né? Eu prestava muita atenção e perguntava. Meus colegas, tudo novo, molecado, o pessoal ficava bravo comigo, né? Porque atrasava a aula, demorava, porque eu ficava perguntando, eles doidos para ir embora, mas eu perguntava até entender. E aí eu passei em medicina, passei em direito também, cheguei a me matricular, achei que não ia passar em medicina, que era muito difícil. Quando saiu o resultado de medicina, eu fiquei deslumbrada. Você passou direto na Unisa? Passei direto, eu passei na primeira lista ainda. Olha! Aí eu falei, nossa, fui aprovado em medicina, tal. Aí eu falei, passei, saí gritando no meio da rua, 5 horas da manhã. Eu lembro que o resultado saía no jornal. Eu peguei o resultado no jornal. Eu também, na minha época também. Saí gritando no meio da rua que eu tinha sido aprovado, pulando. E aí fiquei deslumbrado, que eu passei no vestibular mais difícil do país, que era medicina, e falei, não vou perder essa oportunidade. E aí resolvi fazer medicina. Dentro da medicina eu tinha dúvida da especialidade, né? Normal. Aí eu cheguei a pensar em cirurgia plástica, que eu gostava bastante, tanto que hoje também eu faço plástico ocular, né? Eu faço a parte de blefaroplastia, né? A plástica das pálpebras, faço isso também, né? Entre outras cirurgias que eu faço, que eu gosto bastante, né? Faço botox, eu fiz uma pós-graduação de medicina estética também, então algumas partes assim eu faço, que eu fazia blefaroplastia e o paciente queria fazer botox, aí não fazia comigo. Aí queria fazer a bioplastia, aí foi fazendo, né? Mas aí antes de você falar da medicina, deixa eu te perguntar, nessa transição que você estava no polegar e você passou na faculdade, o que você optou em fazer o quê? Em largar o polegar ou você não foi aos poucos? Não, de jeito nenhum.
Você conciliou? Eu precisava trabalhar, eu tinha casado muito cedo, eu fui pai muito novo e tal. Eu casei durante a faculdade. Tá. Aí eu não larguei o show, eu continuava fazendo shows e não só shows, eu apresentava programa de TV também na época. Eu apresentei o Casa Mágica, que era um infantil que passava na Record. Depois eu apresentei um programa infanto-juvenil que chamava Transa Jovem. Esse não era em rede nacional, o Casa Mágica era. O Transa Jovem ele era transmitido para 2 estados diferentes por 2 emissoras diferentes. Ele era transmitido pela Record, para o estado de Minas Gerais, e era transmitido pela antiga TV Manchete, para o estado do Espírito Santo. Passava no Espírito Santo e em Minas. Aí depois desse programa eu apresentei um que era de vídeo publicidade, de vendas tal, que chamava TV Serviços, Negócios e Oportunidades. Esse era no canal 21, que era ligado à Band também. E tudo isso eu fui fazendo durante a faculdade. Durante a faculdade. Eu me virava, eu fazia de tudo. E ainda montei uma agência de publicidade nessa época. Olha. Eu conhecia bastante gente de TV, então eu conhecia alguns apresentadores que eram donos dos seus programas, donos dos seus espaços, donos dos seus merchandising, né, como o Gugu, que era dono do merchandising dele, o Raul Gil era dono do merchandising dele, tinha alguns que eram donos dos merchandising. Eu negociava direto com eles, conseguia um desconto grande, então era bom para os meus anunciantes. E eu conhecia os diretores comerciais das emissoras, tudo, então eu negociava direto com eles. Minha agência era pequenininha, mas para mim estava bom. Então, E aí eu montei essa agência de publicidade e vendia espaço publicitário, comecei a trabalhar com isso. Depois eu parei, né? Sim, mas você ganhou bastante dinheiro sendo artista? Deu para ganhar um pouco, né? Não foi a fortuna, tal, não dava tanto quanto hoje. E assim, nós éramos em 4 inicialmente, depois passamos a ser 5 integrantes, né? Então eu ganhava um percentual. Mas eu comprei meu apartamento, né? Deu para investir, deu para fazer algumas coisas. Eu sempre tive boa cabeça, assim, não saía gastando, deslumbrado e tal, né? Tem que ter, né? Quando você pega assim um momento de sucesso, você precisa ter essa cabeça firme, né? Para poder você aproveitar aquele momento e investir, ou investir no caso, faculdade. Ou fazer algumas compras aí investir mesmo, né? Pensar no seu futuro. Eu continuava trabalhando, continuava fazendo shows e assim, e quando eu entrei na faculdade eu já tinha meu apartamento, um apartamento quitado já, que eu tinha comprado, eu tinha pago. E assim, eu sempre tive cabeça. Na época, quando eu fui quitar meu apartamento, eu lembro que eu tinha um monte de carro de luxo e tal, que bacana, todo garoto queria ter. Eu vendi todos os carros de luxo para quitar meu apartamento, comprei um carro simples na época. Fiquei com um carrinho simples lá um tempo, um período com ele, mas tinha meu apartamento quitado. Assim, eu acho que a maioria da molecada ia preferir ficar com um carro de luxo ostentando por aí, né? Ia ser diferente, né? É verdade. Então é isso mesmo, a diferença, né? Porque às vezes você tá no mesmo grupo, 4 no caso, que era o Polegar, 5 com o outro que entrou. Quem era com o outro que entrou? O que entrou depois foi o Marcelo. O Marcelo que tava lá na festa? Ele foi o último que entrou? Foi o último que entrou, era Alan, Alex, Rafael e Ricardo. Aí depois entrou o Marcelo, aí ficou o Marcelo também e depois saiu o Rafael. E o Ricardo, o Alex, você e o Rafael, vocês são amigos até hoje? A gente se fala, mas eu falo mais com o Marcelo atualmente, que mora aqui no Alphaville e tudo, né? O Rafael às vezes passa no consultório, vai lá, às vezes me liga, tal, mas não tenho muito contato com ele também diário assim. E o Alex a gente se fala mais por mensagens, tal. O que está um pouco mais distante é o Ricardo, que se mudou para o interior, né? Acho que está em Taubaté, está longe. O Ricardo era um dos mais velhos, né? É o mais velho. Eu lembro. Eu assistia. Ele é mais velho. E ele se orgulhava de ser o mais velho, né? Hoje ele não deve gostar muito disso, velho. Ele sempre falava, eu sou mais velho, eu sou mais velho, eu sou mais velho. Era o paizão da turma, não? Ele falava que era, você tem, porque eu sou mais velho, porque eu sou mais velho, mas não tinha isso, né? A gente se tratava todo mundo igual, mas ele sempre falava que ele era o mais velho. E o empresário de vocês era o Gugu mesmo? Era o Gugu. Era o Gugu, a sua relação com o Gugu foi excelente, né? Que você muito legal, você tem um grande carinho pelo Gugu, uma grande amizade, foi um grande exemplo, eu tenho muitas saudades do meu amigo, a gente ficou muito amigo. E ele ensinou muita coisa para todos nós, assim. Ele era o paizão de todos? Era o paizão de todos, ensinou muita coisa, deu muitos exemplos. Tem frases que ele falava assim que a gente guarda até hoje, né, como aprendizado, como memória. Uma das que ele falava que me marcou muito, tem muito a ver até com a vida dele. Ele sempre falava assim, quem é amigo dele pessoal vai lembrar disso. Ele sempre falava, a gente tem que viver enquanto a gente está vivo. Olha,
É isso aí. A gente tem que aproveitar a vida, né? Faz todo Essa sentido. frase é dele, ele sempre falou. Um dia eu vi uma reportagem do Gugu na TV e ele falou uma coisa que ele abriu para o pessoal, que foi quando ele dormia e ele sonhava alguma ideia, tinha alguma ideia no meio da noite, ele acordava de manhã e ele tinha uma cadernetinha que ficava do lado ali na cabeceira dele e que ele anotava. Então as ideias de quadros, qualquer coisa ali que ele tinha em relação à carreira dele, ele anotava nessa cadernetinha para não esquecer. E ele falou nessa entrevista que ele tinha sempre isso no meio da noite ou logo quando acordava. Interessante, né? Ele tinha muita visão, assim, tinha muita visão comercial, tinha um tino comercial absurdo. Eu lembro que ele admirava muito, 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 muito o Silvio. É mesmo. Ele era fã do Silvio. Ele falava para mim assim, Alan, é impressionante como o Silvio Santos é inteligente. O Carlos fala isso. É impressionante a inteligência dele. Aí eu lembro uma coisa que ele me contou também, quando ele estava falando do Silvio, que me marcou. Ele falou assim, eu chego às vezes pro Silvio, falo assim pro Silvio, você viu essa foto aqui que eu tirei? O que você acha dela para publicidade e tal, não sei o que e tal? Aí o Silvio já está falando outra coisa, assim, ele está falando, olha, esse controle remoto aqui, ele serve para isso e aquilo, com esse botão, não sei o quê. Aí eu fico chateado, achando que ele não prestou atenção em nada que eu falei da foto. Daqui a pouco ele volta no assunto da foto e fala, aquela foto tá assim, tá assado, o brilho, a cor da camisa e tal. Ou seja, ele presta atenção em 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo, assim, a cabeça dele é ligada no 220, assim. Que coisa, né? É um ícone mesmo, muito né? acima, é diferenciado, né? Muito. Bom, aí você estava lá, continuou conciliando o seu grupo, né, musical com a faculdade. E não teve problema algum, você conseguiu, assim, super tranquilo lidar com a faculdade, porque faculdade de medicina eu sei que é um absurdo, te consome, né? Mas você não teve que fazer ali algumas escolhas? Não, vou deixar de cantar para poder... Não, minha prioridade passou a ser faculdade, nessa época a carreira do Polegar já estava diminuindo a frequência de shows, a gente continuava fazendo shows, mas fazia bem menos. Eventualmente eu tinha que faltar para fazer um programa de TV ou outro, assim, mas eu conciliava sempre. Às vezes, se eu tinha coisa muito importante na faculdade, tinha prova, tinha alguma coisa, iam só os outros integrantes para a TV, eu não ia, acabava faltando, me ausentando. Mas a maioria dos shows eram de final de semana, então eu conseguia conciliar, né? A grande maioria dos shows eram finais de semana e feriados, né? Então, mas aí quando chegou o internato não dava. Não, aí você já tava... Aí complicou muito, né? Aí dava plantão, tudo, era mais difícil, né? Tá. Aí ainda fazia um ou outro, mas era bem mais difícil, né? E ninguém te apelidou de Polegar na faculdade? Apelidou de Polegar, tem história engraçada, assim, logo que eu entrei, eu tinha contrato ainda com a Promoarte, né, com o Gugu, tudo, e a gente não podia cortar o cabelo por conta própria. Porque a gente só cortava no Jaça, o corte de cabelo orientado pelo departamento de marketing da Promoarte, era tudo uma estrutura muito profissional. O pessoal acha que era brincadeira, oba-oba, os garotos brincando de cantar, mas não, tinha uma estrutura gigante atrás da gente, muita gente que dependia da gente. Então eu não podia cortar, senão tinha multa. Se eu cortasse cabelo onde eu quisesse, do jeito que eu quisesse, tinha até multa. Aí eu falei, quando eu entrei, o pessoal queria cortar meu cabelo no trote, eu falei, eu não posso cortar, eu vou pagar uma multa, tem a multa. Ele falou, então traz o contrato pra gente ver. Aí eu levei o contrato, mostrei que eu tinha uma multa, que eu não podia cortar o cabelo. Aí tinha um veterano lá, ele falou, tá bom, aí tá escrito que você não pode cortar o cabelo, mas aonde tá escrito que você não pode depilar a perna? Aí ele falou, a perna pode, calouro, então levanta bicho, né? Então levanta a perna, a calça da perna que a gente vai depilar. E pegou uma gilete e começou a depilar minha perna. Eles não perdoam, né? Eu era o único que era depilado da perna. Porque a Unisa, eu passei lá meu primeiro vestibular, eu te contei, não? Não. Meu primeiro vestibular foi na Unisa. Eu passei e comecei a fazer a faculdade lá. Tranquei, porque eu tive filho na época, e voltei e fui fazer em Taubaté. Mas passei na Unisa, né? Passei em 98. Você estava saindo. Eu saí em 99. Passei em 98. E eu vi que era assim, como eu passei em Taubaté também, é um dos trotes mais agressivos que tem, que na época era da Unisa. Eles pegavam pesado. Mas era divertido. Nada de violência, de bater, de machucar, não. Mas é aquela coisa, né, que você tá ali confraternizando com os veteranos e acaba, depois de um tempo, na hora você não entende, mas depois você vê que aquilo ali aproxima a gente. Aproximava, ficava todo mundo amigo. Hoje não tem mais isso, né? Hoje foi proibido, não pode, não é legal. Nada pode, né? Não pode mais nada, né?
Mas era legal, era sadio, era divertido, a gente acho que fez parte, assim. Sim, eu não adoro tenho, minha época de eu não faculdade. tenho nenhuma frustração de ter levado o trote, assim, né? Depilar a perna. Não, com isso, com os trotes foi o que me aproximou dos meus veteranos, Sim, né? Que claro. fiz amizade, muitas dessas amizades perduram até hoje, né? Sim. Tá, aí você estava lá na faculdade, ok, passou por estágio, internato, não sei o quê, e resolveu fazer oftalmo. Aí eu pensei em várias especialidades, Tá. né? Eu pensei em cirurgia plástica, mas aí uma coisa que me fez desistir é porque para cirurgia plástica o caminho era bem longo, eu tinha que fazer cirurgia geral primeiro, depois tinha que fazer cirurgia plástica, eram 5 anos de residência e tal, no mínimo 5 anos, né? Fora uma subespecialidade depois, e eu já casado com filho e tal, eu precisava trabalhar mais cedo, começar a ganhar dinheiro. Então aí eu descartei. A outra especialidade que eu cheguei a pensar, radiologia, passou pela minha cabeça, tal, eu gostava, tal, achava interessante, mas também desisti no meio do caminho, assim. Aí eu pensei em GO, ginecologia obstetrícia. Aí eu comecei a dar até plantão voluntário, fui dar plantão voluntário ali no Campo Limpo. Imagina, plantão voluntário, né? De graça ainda, lá durante o internato. Durante o internato, tá. Aí eu ia dar meus plantões voluntários lá, eu via que os médicos eram acordados a madrugada inteira, toda hora chegava alguém, aquelas mulheres em trabalho de parto, com dor, gritando, berrando. Aí eu falei, não, isso aqui não é para mim, eu quero uma coisa menos pesada. E aí a oftalmologia eu fui conhecendo, eu já conhecia, né? Já tinha na família e eu sempre vi que era uma coisa muito tecnológica, muito ligada à tecnologia, aparelhagem, equipamento, a cirurgia, microcirurgia, você opera bem limpa, sentado, né? Com microscópio, o sangue você seca com cotonete, não são aquelas compressas encharcadas de sangue e tal. Então eu comecei a me fascinar pela oftalmologia. Eu fui presidente da Liga de Oftalmologia na minha faculdade, então eu comecei a gostar e estudar mais a fundo a oftalmologia. Durante a faculdade cheguei a fazer até um estágio em Los Angeles também, um observership lá, comecei a me aproximar, comecei a gostar bastante da especialidade. E aí optei pela oftalmologia, prestei residência só para oftalmo também, aí eu estava decidido que era oftalmologia, passei. Logo que eu passei, eu fui chamado também para servir as Forças Armadas. Ah, você comentou. Aí eu fui para aeronáutica. Você foi chamado. Fui chamado para aeronáutica, também me voluntariei, achei que era legal e fui chamado. E aí eu fui para aeronáutica, fiquei no hospital da aeronáutica. Uau. E no hospital da aeronáutica foi muito legal porque depois do meu primeiro ano criou-se eles tinham lá uma equipe de plantão que fazia só plantão. E uma coisa foi criada que foi muito legal porque assim, eles precisavam dos especialistas e tinha dificuldade de conseguir alguns especialistas. Então as especialidades que interessavam, eles punham na equipe de plantão. Então eu continuava como militar, eu continuava como tenente médico, só que eu não precisava mais ir todo dia lá. Então eu só dava plantão de noite, final de semana e feriado. Com isso os médicos da ativa que estavam lá durante o dia também era bom para eles, que eles não precisavam mais dar plantão. Então todo mundo saía ganhando. É verdade. E a gente continuava ganhando, continuava na carreira e eu pude fazer minha residência junto com a aeronáutica. Eu consegui conciliar a carreira militar junto com a aeronáutica. O compromisso era que depois que a gente terminasse a residência e tirasse o título de especialista, nós tínhamos que ficar pelo menos mais um ano lá. Tá. E aí eu continuei lá também, todo mundo cumpria a sua palavra, era um acordo verbal, mas você vê como uma palavra vale, não teve um caso de ninguém que descumpriu, que falou, não, eu tô indo embora, recebi uma proposta, tal. Todos que estavam na equipe cumpriram, ficavam no mínimo um ano, outros ficavam mais de um ano, e teve gente que até seguiu carreira lá, né? Bacana. A área oftalmologia, ela é uma área que você tem que se preparar para ter o seu próprio consultório, né? É uma área que requer e desprende de dinheiro, né? De investimento. Porque um consultório de oftalmologia não é barato, né? Você precisa se programar ou não, ou já tem familiar como você, para poder ter o seu próprio consultório. Você não vai viver o tempo inteiro trabalhando no consultório do colega. Uma hora você tem o seu consultório, né? Tem pessoas que trabalham a vida inteira para os outros, né? Tem gente que trabalha a vida inteira para os outros, né? Porque se acomoda, porque vai levando, ou porque não tem espírito empreendedor, ou porque tem medo do investimento, não dá retorno, porque o investimento é alto, os aparelhos de oftalmologia são caros. E né? eles estão sempre se atualizando?
precisam sempre se atualizar, sempre surgem aparelhos novos, às vezes quebra, às vezes requerem manutenção, Mas às vezes no caso tem que do trocar, oftalmo, né? no caso, que agora é tudo laser, né? Tudo, onde você vai é laser. Por exemplo, meu dentista, nem falando da área médica, mas da área odontológica, tudo é laser. Não escuto mais nem aquele barulhinho do motorzinho, é laser. Hoje em dia o laser também na sua área é fundamental. Usa-se laser para muita coisa. Tem o laser para cirurgia refrativa, que é para tirar o grau, né, dos óculos, para a pessoa ficar independente dos óculos. Então a gente usa o laser. Esse laser é chamado de excimer laser, o que tira o grau. Às vezes é feito uma cirurgia combinada com excimer laser e o laser de femtosegundo, que faz outra parte da cirurgia também. Existe o YAG laser, também, o YAG laser, que vai fazer a capsulotomia, que é aquela membraninha que fica por trás da lente quando se opera a catarata. Às vezes forma uma membrana que fica opacificada, então para limpar essa membraninha, para abrir, usa-se o YAG laser. O YAG laser também pode ser usado nos casos de glaucoma, nos casos de suspeita de glaucoma, para fazer um furinho na íris, no trabeculado, se usa para outras coisas. Nós temos o laser de argônio também, que se usa para retina. Então tem vários tipos de laser diferentes. E cada laser é um laser. Não é um laser que serve para tudo, né? Tá. Você tem um laser para cada utilidade específica também. Usa-se bastante laser, né? Antigamente, para fazer essa cirurgia primeira que você falou, para diminuir o grau ou para se livrar do óculos, demorava bastante para a pessoa fazer, né? A cirurgia. A cirurgia em si, o tempo cirúrgico era demorado. E o pós também era chatinho, né? Essa cirurgia que eu te falei, a laser, antigamente não era laser. Antigamente era com bisturi de diamante. Exato, bisturi Ficavam de diamante. Várias incisões na córnea, vários cortes na córnea. A maioria do pessoal que operou com essa técnica, que chamava-se RK, né, ceratotomia radial, não está muito bem hoje, tem problemas de visão até hoje, porque essas incisões, esses cortes ficavam. Olha, já o laser é muito mais seguro, o resultado é fantástico. A cirurgia, quando bem indicada, né, quando os exames pré-operatórios são bem feitos, é uma cirurgia super segura. O principal é o planejamento, a indicação. Tem olhos que não podem receber o laser, ou porque a córnea é muito fina, ou porque a córnea tem uma curvatura muito grande, uma córnea muito curva, tem risco de desenvolver um ceratocone, alguma ectasia, alguma alteração na configuração da córnea. Então o planejamento é muito importante. Sendo feito um planejamento seguro, um planejamento bem feito, uma boa indicação, é a cirurgia das mais seguras que tem, né? E no caso do laser, em relação à cirurgia anterior, a antiga, o risco de voltar à lesão ou de voltar a usar óculos é bem pequeno, é quase zero. O risco é menor, mas existe o risco porque o olho ele pode sofrer alterações, né? De curvatura, de tudo. E inclusive a gente indica a cirurgia geralmente após os 21 anos e que o grau esteja estabilizado há cerca de 1 ano, pelo menos, né? O grau sem ter alteração, ou uma alteração de até 0,25, uma alteração pequenininha assim, porque aí a gente reduz a chance de aparecer algum tipo de grau no futuro. Não é que volta. Para você ter ideia é o seguinte, vamos supor que você, esse ano aqui, você tenha 2,5 graus de miopia. Vamos supor que você não opere. Aí você passa comigo no ano que vem. O ano que vem teu grau é 3. Então mudou quanto desse ano para o ano que vem? Mudou 0,50. Se você tivesse operado esse ano, no ano seguinte você teria meio grau. É só a diferença do que está se alterando ainda, do que está crescendo. Não ia voltar para os 2,5, entendeu? Entendi. Nem iria para os 3. Tá. O que está em mudança que tende a aparecer. Geralmente é isso, se for aparecer. Legal. Mas está bem evoluída. Hoje tem várias técnicas, né? Eu faço suplementação aqui na minha clínica, eu sou super adepta a isso, sou super a favor, com indicação, claro. E eu sei que na parte dos olhos existe suplementação também. Sim, né? sim. Fala um pouquinho pra gente da suplementação em relação à oftalmologia. A suplementação, assim, uma das principais indicações é para degeneração macular relacionada à idade, né? O que é degeneração? Só para explicar ali. É envelhecimento das células da retina. Tá. Geralmente causado por um estresse oxidativo também, que você sabe. Então a gente usa o quê? A gente usa antioxidantes, usa luteína, zeoxantina, usamos ômega 3. Ômega 3 também. O ômega 3 é usado tanto para degeneração macular também, quanto para ressecamento, olho seco. Ele funciona bastante bem para olho seco também. Quem tem olho muito seco, olho muito ressecado, ômega 3 é uma coisa que ajuda bastante também para olho seco também. Que bacana, porque tem algumas doenças autoimunes que tem esse sintoma de olho seco, né?
Tem. Eu pego aqui síndrome de Sjögren, algumas doenças mesmo, lúpus, algumas doenças assim, ela tem esse sintoma, apresenta esse de olho sinal. seco, De olho artrite reumatoide, reumatoide, o pessoal também tem bastante olho seco. Os pacientes que usam Roacutan, né, para acne, né, também tem bastante olho seco, resseca bastante. Olho seco é um problema, porque pode causar lesões na córnea, né? Pode causando lesões na córnea, pode causar até cicatrizes em casos mais agressivos, né? Então, você falou da luteína. Luteína é para? Luteína, iselxantina se usa para degeneração macular. Tá, e qual a função da luteína no nosso olho? Ele vai combater os radicais livres, né? Combater e diminuir aquele processo de envelhecimento e tudo mais. Da retina. A astaxantina também. Também. Né? E o ômega 3 também. Ômega 3 também, e também para olho seco também, o ômega 3 a gente utiliza. E você prescreve para qualquer um, no caso dos seus pacientes, que você acha que tem indicação para esse tipo de suplementação? Ou você fala, olha, vamos usar, é de praxe, é protocolo seu? Não é para todo mundo. Geralmente a gente faz um mapeamento da retina, faz o fundo de olho, vê se tem algumas lesões, se tem alguma lesão indicativa, e aí a gente faz o uso. Tá, por exemplo, a pessoa que está em casa vendo a gente, pós-Covid, começou a sentir ali que está meio embaçado, claro que tem que procurar oftalmo, mas já pode tomar algum desses suplementos, porque assim, suplemento hoje é super tranquilo de encontrar, né? Não, mas o ideal é passar no oftalmologista, até para fazer o acompanhamento, né? A degeneração macular, você tem a fase seca, a fase úmida, tem várias fases, e às vezes precisa de outros tratamentos também, né? Não só suplementação, né? Bacana. Mas suplementação é sempre bacana, sempre faz prevenção também. Outras coisas também, assim, o ceratocone, que a córnea vai ficando em formato de cone, vai ficando apiculada, né? Uma doença que a córnea vai se degenerando, vai ficando apiculada em formato de cone, vai prejudicando a visão. Numa fase inicial, o tratamento é óculos, com óculos ainda você tem uma boa visão. Depois, chega uma fase que o óculos não resolve mais, não te dá uma boa visão, então você tem que usar uma lente de contato rígida, porque ela plana mecanicamente a córnea. Numa terceira fase da doença, a lente já não adianta mais, então faz-se uma cirurgia onde se coloca um anel transparente na córnea, muito bacana. Esse anel, inclusive, foi desenvolvido por um médico brasileiro, oftalmologista, que é o anel de Ferrara, pelo Dr. Ferrara, ele que desenvolveu e é usado no mundo inteiro. Então é colocado um anel intraestromal e ele aplana a córnea também. E na fase final da doença, onde nada resolve, o tratamento definitivo é transplante de córnea. Essa doença tem o fator hereditário, tem o fator genético, mas tem o fator ambiental. Dentre os fatores ambientais, o principal fator de risco para essa doença se desenvolver e se agravar é coçar os olhos. E muita gente tem o hábito de coçar os olhos. Não se deve coçar os olhos nunca. Mas e aí, você faz o quê? Você passa no oftalmologista, faz um exame, vê o que está acontecendo, vê se a causa da sua coceira do olho pode ser alergia, pode ser uma blefarite, que é uma inflamaçãozinha da pálpebra, pode ser uma meibomite, pode ser olho seco, você pode ter várias causas que estão para sua coceira, mas não esfregar o olho. A gente até brinca na oftalmologia que você só pode coçar o olho com o cotovelo, porque ninguém consegue, né? Você sabe que assim, quando eu fiz a minha faculdade, eu achei a oftalmologia, meu estágio de oftalmo, um dos mais difíceis e mais chatos, vou te dizer. Eu achei chatíssimo, porque era física, era aqueles cálculos e aquela coisa toda, eu não gostei, não me identifiquei. Tanto é que quando eu era oftalmo, eu falava, meu Deus, vou para oftalmo. Mas, assim, eu tinha ouvido meu professor falar a respeito do olho, do cuidado com o olho, né? Que isso que você falou de coçar foi uma novidade para mim, assim, que pode causar alguma coisa mais grave. Mas os professores na faculdade falavam isso a respeito do olho, ter esse cuidado realmente com o olho, que o olho não é um órgão frágil, mas às vezes a gente dá pouca importância para ele. Só vai dar importância, como você falou nisso, quando a gente perde, né? E não só o ceratocone, né? Se você coçar o olho, você pode ter ceratocone, você pode ter infecções, você pode causar uma úlcera de córnea, né? Pode machucar a córnea. Coçando? Pode também, é mais raro, mas pode, dependendo da sua violência para coçar o olho. Tem gente que esfrega forte, né? E a retina é assim, ela não é igual de todo mundo. A retina tende a ser mais frágil dos pacientes automíopes, aqueles pacientes que têm uma miopia muito alta, porque a miopia ela é causada geralmente por um olho que tem um tamanho maior que o normal. Mas nós falamos, mas você não vê, eu não vejo, meu olho não é grande olhando no espelho, não é assim, é o diâmetro antero-posterior, está dentro da órbita, então a parte que está para dentro. Então o olho que é maior que o normal, geralmente é um olho míope. Quanto maior a miopia, maior o tamanho do olho.
Quanto menor quanto maior a hipermetropia, que é o contrário da miopia, menor é o tamanho do olho. Então o hipermétrope tem um olho menor que o tamanho normal. Quando você tem um olho muito grande, o que acontece? A quantidade de células da retina de um olho normal, que a gente chama de olho hemétrope, para um olho míope, é a mesma quantidade de células. Só que aí o que acontece? Como o olho cresce, é como se você pegasse uma bexiga e esticasse. Então é uma bexiga que vai esticando, vai esticando, vai esticando, ela vai ficando mais fininha, mais frágil. Então ela tem um risco muito maior de se romper. Então, um alto míope tem que tomar muito mais cuidado que as demais pessoas com o olho. Ou seja, eu costumo dizer que o alto míope não deve evitar esportes de luta, de impacto, né? Esses esportes todos que têm impacto, deve evitar pular de bungee jump, fazer carrinho bate-bate, essas coisas, e esfregar o olho também, né? Porque isso numa que você dessas falou pode de ser. esfregar o olho, eu acho que é fundamental as pessoas saberem. No caso da mulherada que gosta de pôr os cílios, quando a gente coloca aqueles cílios, que é os cílios que fica, né, que é o fio postiço, a fio, né? o fio a fio, ele te dá uma coceirinha, porque é um corpo estranho que tá ali no olho, né? E eu vou falar eu costumo coçar aqui em cima, assim, ó, coçar mesmo, mas isso aqui que eu tô fazendo não é nada, eu coço mesmo, de verdade, coço aqui em cima. No caso desses cílios que a gente coloca fio a fio, é prejudicial pro olho? Não, o cílio em si não, desde que seja colocado por um bom profissional, alguém experiente, que não caia cola dentro do olho, que às vezes cai cola dentro do olho, dependendo de quem coloca, né? Às vezes a próprio cílio se solta, se desprende, que não está preso direito, acaba entrando no olho, arranhando a córnea, arranhando o olho. Mas então, eu digo assim, essa permanência de você estar com cílios. Porque não, esses cílios fio a fio não tem problema não você tem colocar problema. um corpo estranho no seu próprio olho. Dentro do olho, sim, não, né? dentro do Mas olho, é que sim, fica na pálpebra, né? fica na coladinho pálpebra. aqui nessa não, região. se for bem colocado, não tem problema. Não tem problema, não vai trazer nenhum tipo de problema. Bem colocado não tem problema. Legal. Mas tem muita loucura hoje tem muita na oftalmologia. loucura. Tem gente já fazendo cirurgia para mudar a cor dos olhos, né? Isso existe? Existe cirurgia para mudar. E tem várias técnicas diferentes, assim. Tem uma técnica que se coloca uma lente dentro do olho por cima da íris. Aí tem um risco de dar um glaucoma, de obstruir o canal de drenagem, tudo também. Tem gente que coloca essa íris. Uma lente colorida, no caso, eu quero meu Só olho que é dentro verde. a lente de contato não tem problema, mas tem gente que coloca essa lente dentro do olho. Mas quem faz isso é o médico. É o médico. Oftalmologista. Isso, mas aqui no Brasil não é permitido. Em outros países. Tem outra técnica para mudar a cor dos olhos, que é feito um túnel na córnea. Esse túnel é feito com laser, é o mesmo laser que se usa para colocar o anel de Ferrara, que eu te falei que se faz um túnel para colocar o anel de Ferrara, no caso do ceratocone, só que eles fazem um túnel muito mais largo na córnea. E dentro desse túnel é injetado tinta, como a tinta de tatuagem, e tatua-se a córnea, que é essa parte transparente dos olhos. E ela fica tatuada para sempre, muda a cor. Mas aí você não vê aí a pupila? Vê a pupila porque não tatua 100%. O centro não é feito túnel no centro. Então a parte da pupila não é tingida. Ela fica lá. Mas a gente não sabe a longo prazo o que pode acontecer com essa tinta. E também você diminui a visibilidade do olho, do fundo do olho, quando esse paciente for operar uma catarata, quando ficar com mais idade, tudo, a cirurgia que vai ficar mais difícil, tal, que você não consegue dilatar a pupila. A pupila é aquilo que sobrou ali. Sim. Ela não dilata e diminui como no olho normal. Essa é outra técnica que tem gente usando. Nossa, que coisa louca. E uma terceira que surgiu agora, mais nova, que muita gente acha até que seja mais segura, é uma despigmentação da íris através de laser. Então é feito com laser, ele vai despigmentar, então ele tira o pigmento dos olhos escuros, deixando os olhos mais claros. Só que esses pigmentos se soltam, ficam dentro do olho. Então a gente ainda não sabe a longo prazo se é seguro ou se esses pigmentos têm risco de obstruir o trabeculado, de obstruir o canal de Schlenn, de obstruir os locais onde é feita a drenagem do humor aquoso, dá um glaucoma, dá algum problema no futuro ainda, né? É uma técnica nova também, que também só é feita no exterior, né? Porque o olho claro, ele tem menos pigmento que o claro, né? Tem menos pigmento. O olho pigmento. escuro, isso é óbvio. Como a pele também, como a pele, né? então vai despigmentar o olho. Despigmenta. Gente, onde que o ser humano tá chegando? Tem gente que coloca piercing no olho, né? Põe piercing na conjuntiva. Você sabe o que eu já vi uma vez? O branco do olho, né? A esclera, né? Preto.
Tem uma colega minha que postou outro dia um vídeo desse falando, pelo amor de Deus, não façam isso. O que e é não isso? É nem médico que faz, ele coloca tinta na conjuntiva, que é essa membrana transparente que recobre a esclera, para quem não sabe, é a parte branca do olho. Então, entre a parte branca e para cima tem uma membraninha transparente. Essa membrana é chamada de conjuntiva. Então, ele injeta tinta também de tatuagem nessa parte, e aí ele tinge essa parte branca do olho. Fica tudo preto, para parecer que é um monstro, para parecer que é alguma coisa assim. Fica mais, bizarro. Né? Não sai mais, não sai nunca mais. Eu vi isso uma vez, eu falei, meu Deus, eu vi na rua. Muita gente faz essas coisas e fica cego, né? Com certeza. Agora, uma técnica que já é feita aqui no Brasil, essa sim eu acho bacana. Inclusive, quem desenvolveu foi um amigo meu, doutor Alexandre e tal. Quer dizer, um dos que faz muito, né? Tem outros médicos que fazem também. Mas assim, ele é um dos precursores que faz bastante. É uma pigmentação da córnea, mas para olhos que são cegos. Ou seja, um olho que não é um olho útil, um olho que não enxerga. Aqueles olhos cegos que ficam brancos, que ficam feios, que impressionam, que a pessoa fica complexada e tal. Então ele faz uma tatuagem também na córnea, da cor do olho contralateral para igualar com o olho contralateral, para a pessoa é uma coisa estética só, mas é um olho que não enxerga. Aí sim. Essa já é feita aqui no Brasil também. É que nem a mulher quando te retira a mama ou faz alguma masté ou parcial que seja, vai mexer ali na areola, né? E aí faz uma tatuagem ali, né? Pois é. Pra ficar um pouco que uniforme. Aí sim. Mas você tatuar um olho que enxerga, né? Colocar tinta no olho que enxerga, olho absurdo, que é né? Mexer numa coisa que tá um olho funcional, né? Funcional. Você que trabalha com a parte de estética, você falou que você faz a bléfaro, né? Sim. Alguns procedimentos. Você tem alguma dica pra gente manter os olhos assim mais bonitos, deixar menos ruguinhas, menos pé de galinha em relação aos olhos? Ou você é adepto a mesmo um botoxinho? O que funciona mais é o botox, né? Mas assim, para não esperar aparecer tanto, assim, tem alguma coisa que você faz ou que você indica que pode usar ou não existe isso? Botox, gosto do Botox, gosto tem os cremes que funcionam bem, cremes de ácido hialurônico, né? Sim. Que funcionam bem também, vitaminas, né? Tem vitamina C, né? Tem muitas vitaminas também. É uma coisa que assim é meio empírico, mas já tem até trabalhos que comprovam que funciona, o próprio colágeno também que você toma, isso é meio discutível, tem gente que acha que não funciona o colágeno via oral, que não vai adiantar, só o estimulador de colágeno mesmo, injetável e tal, tem gente que diz que funciona e que já tem trabalhos que fizeram em pessoas que tomam o colágeno e que não tomam, as que tomam tem mais colágeno no tecido, então é uma coisa que assim, algumas pessoas acreditam, outras não ainda, mas ainda está nessa discussão científica também, né? Eu tive com o Dr. Jardes Volpe, não sei se você já ouviu falar, né? Já. E aqui na clínica eu faço colágeno também, prescrevo colágeno, acredito, mas depende muito do paciente, da constância dele, né? Você suplementa e a pessoa tem que aderir a isso. No caso do Dr. Jardes, ele acredita muito, o dermato, no colágeno, né? Manipulado. Então ele acredita sim nessa suplementação de colágeno, desde que seja bem indicado, ele acha que tem efeitos, já tem trabalhos até a respeito disso. Então, os trabalhos que eu te falei, que eles pegam a pele e viram que tem mais colágeno em quem toma, né? Então eu acho que é importante juntar um tratamento com o outro. Como né? o ácido hialurônico via oral também, eu tinha uma dor na TM, que é a articulação temporomandibular, aqui às vezes quando abria a boca, eu tinha uma dorzinha aqui, e tinha uma dor aqui no quadril, na cabeça do fêmur. Aí me disseram que era bom o ácido hialurônico. Uma colega me falou que era bom, que ela tinha tomado por uma dor que ela tinha no braço, artrose e tal. Eu comecei a tomar. Falei, vou tomar esse negócio também. Você sabe que eu nunca mais tive dor. Olha, que bacana. Aí eu falei com o ortopedista que eu tinha tomado e perguntei para ele o que ele fala, ele falou a mesma coisa. Ele falou, não tem comprovação científica, mas na minha prática eu vejo que funciona. Eu vejo que o pessoal que toma melhora mesmo, né? Tem muito disso, né, na nossa área, né? A gente vê com os Ns, né, o número de pacientes. Para mim funcionou. Nunca mais tive dor. Desde que eu comecei a tomar o ácido hialurônico, nunca mais tive essas dores articulares assim. Funcionou bastante. A suplementação é show, eu acredito muito. E o ácido hialurônico é usado cientificamente, mas injetável, né? Na ortopedia eles injetam nas articulações, né? A sua rotina, o que você fala da rotina dos olhos, assim, pra gente
ter os olhos saudáveis, o que você recomenda? A gente acorda, lava bem o rosto, usa-se colírio todos os dias para lubrificar por conta de poluição. O que você recomenda pra gente, assim, para ter uma rotina e ter olhos saudáveis? Uma boa higiene, né? Palpebral, isso é bacana. Quando você fala higiene palpebral, você... Não dormir de maquiagem, fazer a limpeza. Para você fazer a limpeza, existem alguns produtos específicos e tem um produto muito simples, muito barato para fazer a higiene, que é o shampoo neutro, né? Aquele shampoo infantil neutro, né? Que legal. Shampoozinho de criança, shampoozinho de bebê neutro, para lavar sempre o rosto com ele, principalmente as bordas da pálpebra, em cima, embaixo. Ele é bem bacana, ele retira tanto a gordurinha, que algumas pessoas têm a pele muito oleosa, essa oleosidade da pálpebra pode obstruir a saída das glândulas que tem na pálpebra e causar o terçol, o ordelo, essas alterações de repetição. Muita gente, se fazendo uma boa higiene, você evita que isso aconteça. O colírio lubrificante não é todo mundo que tem necessidade de estar usando, mas quem tem olho seco, com certeza, por isso que o ideal é sempre passar no oftalmologista, ele vai fazer os exames, tem testes para avaliação do filme lacrimal, que a gente vê o tempo de quebra do filme lacrimal, que é o break-up time, existe teste de Schirmer, que é uma fitinha que se coloca para ver a quantidade de lágrima que sai, então tem alguns testes para ver, tem até testes com aparelhos eletrônicos hoje em dia para avaliar as vias lacrimais também. Então dá para fazer vários testes, vários exames para saber se o paciente tem deficiência realmente da lágrima ou não. Não tem necessidade de todo mundo estar usando o colírio lubrificante. Não tem, né? Para todo mundo, não. Tá. E é importante estar sempre fazendo check-up, não coçar o olho é fundamental, isso aí que eu tinha falado. Isso vai levar né? pra vida, isso foi uma das coisas Sentiu coceira no olho, procura o oftalmologista. Outra coisa importante, olho vermelho, procurar o oftalmologista. Tem gente que acha, a conjuntivite vai passar. Eu vou no clínico. No clínico, primeiro, você sabe, você mesmo falou, o estágio de oftalmologia é muito curto na faculdade. Você passa, a maioria das faculdades, você passa 1, 2 semanas. O médico, ele aprende, ele passa em todas as especialidades, para quem não sabe. Então a gente aprende um pouquinho de cada uma e bastante de algumas outras. Clínica médica, nós ficamos pelo menos 6 meses na clínica médica, direto só na clínica médica. Então a maioria dos médicos tem uma boa base de clínica médica. Ginecologia, obstetrícia, a gente fica bastante tempo. Cirurgia, a gente passa bastante tempo. Né? Então, tem algumas especialidades que a gente passa bastante tempo. Outras, passa-se muito pouco, pelo menos na minha faculdade. Dermatologia até a gente passava bastante também, tinha aula bastante e tal. Agora, oftalmologia passa-se 2 semanas, 1 semana às vezes, né? É bem pouquinho. No internato. Então, o pessoal tem uma base muito superficial. Além disso, de ter uma base superficial, os clínicos não têm equipamento, é tudo ligado a equipamento, como a gente conversou, equipamento, tecnologia, você precisa de um microscópio, que é uma lâmpada de fenda para poder examinar, precisa às vezes ver a retina, um oftalmoscópio, então assim, você não consegue fazer um exame no pronto-socorro, mesmo que você entenda, mesmo que você seja um oftalmologista, se você não tiver os aparelhos, fica difícil. E muitas vezes a conjuntivite, ela pode ser confundida com a conjuntivite, às vezes pode ser uma uveíte, que é uma doença que causa cegueira. Uma das principais causas de cegueira, uma das principais causas da uveíte, assim, mais comum, mais frequente é a toxoplasmose e pode causar lesões e cicatrizes na retina que podem levar até a cegueira, então tem que fazer um tratamento super precoce. Pode ser o glaucoma agudo, como a gente estava falando. Podem ser ceratites, né, que são machucados na córnea, que podem eventualmente deixar cicatrizes. A córnea, que a primeira lente do olho, que é essa transparente, pode ficar cicatrizes e depois da deficiência visual. Então você pode ter diversos diagnósticos diferenciais que muita gente acha que é uma conjuntivite e vai ficando em casa. E vai ficando em casa, ou vai passando no clínico, ou vai ficando em casa e não passa por um especialista. Né? Sim, é muito importante você falar da conjuntivite, porque ela, não sei se ainda mas ela era uma doença sazonal. Né? Hoje tá todo mundo, o tempo tá maluco, onde é para estar verão, tá frio, enfim, essas coisas todas. Eu lembro que a conjuntivite viral e bacteriana tinha uma época, todo mundo ali com conjuntivite. Hoje a primaveril que se fala, né? Primaveril, exatamente. E a conjuntivite viral e a bacteriana, ela é contraída da mesma forma, as duas.
Ou por vírus ou por bactérias. Por vírus óbvio. ou por bactérias. Mas é sempre pessoa para pessoa, ou local que você pega e vai coçar o olho. Põe a mão, coça o olho. Você pegou num lugar que está contaminado e depois passou a mão no olho e coçou. Tá. Raramente pelo ar, mas também se pega pelo ar às vezes, né? Mas é mais difícil. Tem a ver com a imunidade da gente? Às vezes pela água, né? A água, se a água estiver contaminada com uma bactéria, você vai lavar o rosto com aquela água contaminada, você pode pegar também. Tudo tem a ver com imunidade, né? Aliás, o Covid deixou uma lição muito grande para a gente em relação a isso, né? Eu tive Covid, e ruim, né? fiquei grave, fiquei mal, cheguei a ser entubado e eu não tinha fator de risco nenhum. Não fumava, não tenho diabetes, não tenho hipertensão, não tinha nenhuma doença. Para não dizer que eu não tinha nenhum fator de risco, eu tinha um defeito. Eu era viciado naqueles remédios de nariz, que é o vasoconstritor nasal. Tá. Para melhorar a respiração. Exatamente, aqueles para desentupir nariz, eu usava ele o dia inteiro, assim, eu usava direto, todo dia. E aqui não é um vasoconstritor, gente, ele fecha os vasos. Do mesmo jeito que ele fecha os vasos do teu nariz, ele vai fechar os vasos, ele vai cair na corrente sanguínea, pode fechar do coração, pode fechar do cérebro, pode fechar de vários outros lugares também, claro que em proporção menor, porque ele age mais topicamente, mas ele age em tudo. Esse medicamento, ele chama-se, a droga, é nafasolina, desse medicamento. E essa nafasolina é o mesmo composto de alguns colírios que se usa para deixar o olho clarinho, o olho branquinho, aquele colírio que o farmacêutico gosta de te dar sem prescrição médica e fala, leva esse que é ótimo. Aí você está com o olho vermelho, você pinga, ele fica clarinho, você acha que o remédio é uma maravilha. Aí depois de um tempo, quando passa o efeito, fica mais vermelho que antes, dá o efeito rebote. Por quê? Esses colírios não se deve usar, esses que têm vasoconstritor, porque ele fecha os vasos do olho, tira todo o sangue do olho, o sangue leva oxigênio, o sangue leva nutrientes, o sangue vai hidratar, ele tira todo o sangue que você está precisando ali e depois, quando passa o efeito, o organismo entende o quê? Eu fiquei sem o sangue, fiquei sem oxigênio, fiquei sem os nutrientes, agora eu preciso do dobro. Aí dilata mais ainda o seu olho, as vasos, e aí ele fica mais vermelho do que antes. E aí vai causando aquele efeito rebote. Eu era viciado nesse remédio, só que de nariz. Eu estava no hospital e eu pegava o remédio e punha no nariz, pra você ter ideia. Eu com máscara de oxigênio, tirava a máscara, punha o remédio. Você sentia falta, tapava o nariz. Talvez isso tenha ajudado a complicar meu quadro. Não sei, não dá para saber se foi isso, mas é a única coisa que eu sei. E eu sei que e minha vitamina D não estava muito alta, estava abaixo do padrão aceitável. Viu, gente? Vitamina D tem que estar sempre ali, ó, acima de 60. Depois que eu saí do hospital, minha vitamina D está sempre alta, sempre lá em cima, faço suplementação, tomo sol, e estou sempre fazendo exame para monitorar, estou sempre monitorando, porque eu não quero deixar ela passar de 100, que a gente sabe que ela muito alta também é prejudicial, mas ela está sempre em torno de 70, 80, 70, 80, está sempre um nível 80 e poucos, está sempre um nível super bom. E a gente sabe que tem trabalhos até que eu vi, que a vitamina D em níveis elevados assim, ela previne não só de doenças infecciosas, infecto-contagiosas, como previne até do câncer, né? Sim. Nossa, eu adoro falar sobre vitamina D. Toda semana eu leio um artigo diferente de vitamina D. Eu sei que eu nunca mais fiquei doente depois que eu mantive minha vitamina D. E muitas vezes eu tive contato, tipo meus filhos. Eu tenho filhos que têm 10 anos, gêmeos. Você tem filhos? Tenho filhos gêmeos, que têm 10 anos hoje. Eles muitas vezes tiveram uma amidalite, uma dor de garganta, uma sinusite, uma gripe e tal, e eu junto com eles, ficava com eles, beijava, abraçava, dormia junto e tal, e eu não pegava nada. Tá vendo? E eu atribuo isso aos exercícios físicos que eu agora faço regularmente também, que melhoram a imunidade, a vitamina D. Você emagreceu bastante de um tempo pra cá, não foi? Emagreci bastante. Você tinha um corpinho, assim, não digo que você era obeso, mas você era mais cheinho, vamos dizer. Era. Você fez alguma coisa? Cheguei a ficar gordo também, já uma época. Foi obeso? Um pouco. Ou sobrepeso? Não, sobrepeso. Tá. E aí chegou um dia que eu falei, é o dia do basta, tô muito gordo, eu preciso mudar minha alimentação. Eu mudei a alimentação e comecei a fazer exercícios físicos regularmente, comecei a fazer academia, esteira, comecei a fazer 6 quilômetros de esteira todo dia pelo menos, e aí comecei a emagrecer e melhorei bastante. Essa foi a fase que eu emagreci por querer, de propósito, fiquei bem. Aí depois disso eu passei por um processo de separação.
E aí eu fiquei muito mal, fiquei muito triste, quase comecei a entrar em depressão, tal, comecei a ficar mal. E aí eu não tinha fome, eu perdi apetite. É engraçado, né? Quando você fica mal, tem gente que come dobrado, tem gente que não come. Eu era o que não comia. Então, mas é bom. Eu emagreci mais ainda, né? Se você falando de família e tudo mais, você tem 4 filhos, né? E um dos seus filhos te deu um susto. Em 2020, que você falou, né? 2020? Foi, 2020. Conta pra gente, assim, rapidamente, que eu sei que relembrar isso é horroroso, né? Com o filho. Ah, foi o... Mas como é que foi isso? Porque é importante o que ele vai dizer de manobras. Fala pra gente um pouquinho. Esse dia eu posso dizer que eu fui ao inferno e ao céu, assim. Foi um inferno quando ele teve uma parada e fui ao inferno quando ele teve a parada e fui ao céu quando ele voltou. A história foi... eu tava voltando do Réveillon, que eu tinha ido passar em Salvador. E aí, chegando, o nosso voo tinha conexão no Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, a conexão era rápida, então eu passei rapidamente na sala VIP, aí peguei um copinho de água mineral, aqueles copinhos lacrados, que vem lacrado, coloquei na minha mochila, tinha mochila que tem aquele lugar para pôr garrafinha do lado, depois na mochila. Quando chegamos em São Paulo, eu estava aguardando para pegar a bagagem, aí meu filho pegou meu copinho de água, saiu pulando, assim, tirando sarro da minha cara, como se tivesse falado, tô fazendo arte, roubei sua água, peguei sua água, aí abri e começou a beber, pulando, correndo e bebendo, aí ele engasgou. Nessa que ele engasgou, ele vomitou. Quando ele vomitou, ele broncoaspirou, ou seja, ele aspirou aquele vômitozinho, devia ter alimento que ele tinha comido, alguma coisa, e aí ele começou a ficar cianótico, começou a ficar roxinho e parou de respirar. A mãe dele estava com a gente também, a mãe começou a gritar, meu filho, Alan, meu filho tá parando, o Luigi tá parando. E aí eu olhei ele, comecei a ver ele assim, esquisito, e eu estava um pouco longe e ficando roxo e parando. Aí eu cheguei perto dele e comecei a fazer a manobra de Hennisch, para quem não sabe, é aquela que você abraça a pessoa por trás e você pressiona o estômago dela aqui, então pressionando você vai fazer com uma pressão positiva aqui para que o conteúdo gástrico vá para fora, então eu apertei ele várias vezes, tentando desobstruir o que estava obstruindo, não tive sucesso, não consegui. E começou a juntar gente em volta. Depois disso eu falei, afasta todo mundo, eu sou médico, eu sou pai dele, eu sei o que eu estou fazendo. E aí todo mundo afastou, eu deitei ele no chão, tentei fazer respiração boca a boca, não entrava o ar, parecia que tinha uma barreira ali, não entrava o ar. Aí eu falei, se não vai pela boca, vai pelo nariz. Aí eu tampei a boca dele, tentei fazer respiração pelo nariz, também não ia. Aí me deu um desespero, eu aspirei. Então eu suguei e depois assoprei de novo. Quando eu aspirei, acho que deve ter soltado o que estava obstruindo. E aí começou a entrar o ar, ele voltou a respirar. Ele não chegou a ter uma parada cardiorrespiratória, ou seja, não parou o coração, mas teve uma parada respiratória. Quando ele voltou a respirar, eu falava... filho, fala com o papai, fala com o papai. Ele não falava, ele ficou desacordado ainda. Nesse momento que chegaram os médicos do aeroporto, com a prancha de socorro, com o cilindro de oxigênio, com a enfermagem, tudo. Pegaram acesso venoso dele, colocaram o sorinho, colocaram a máscara de oxigênio para oxigenar melhor ainda, para compensar o tempo que ele tinha ficado lá em hipóxia, sem oxigênio. E aí eles foram socorrer meu filho e falaram que iam levar para o hospital. Aí levaram para um hospital lá da região de Guarulhos. Ah, foi no Cumbica? Foi em Cumbica. Aí levaram para um hospital lá, falaram que não podiam sair do município de Guarulhos, tinha que ser no hospital de lá mesmo. Eu trabalhei lá. Não no Guarulhos, eu trabalhei no aeroporto. Eles queriam levar para o hospital. Eu falei, mas que hospital vocês vão levar? Eles falaram, vou levar para o hospital público. Lá é um hospital público, né? Que eles falaram que iam levar. Eu falei, não, leva meu filho para o Einstein. Eles falaram, não posso sair daqui. Aí eu falei, então leva no melhor hospital daqui. Qual que é? Ele falou, qual que você quer que leve? Em Guarulhos eu posso levar para qualquer um. Eu falei, eu não sei, eu não conheço os hospitais aqui. Aí ele falou, o melhor é o tal. Eu nem lembro o nome. Aí ele levou para esse hospital. Ele falou, se fosse meu filho eu levava para lá. Eu falei, então leva para lá. Aí levou. Meu filho foi desacordado o tempo todo no carro, na ambulância. Quando entrou no hospital, eu lembro que foi, o maior alívio da minha vida. Quando entrou no hospital, ele abriu o olhinho, aí pediu o celular para mim. Aí eu dei o celular para ele, criança adora mexer em celular, joguinho, tudo, eles são viciados. Aí eu dei o celular, e o celular tem a senha, né, de bloqueio. Ele lembrou a senha, eu falei, deixa eu ver se ele lembra a senha. Eu dei bloqueado para ele de propósito. Aí ele desbloqueou o celular, eu falei, nossa, então tá bem, não teve lesão neurológica. E aí fez a ficha, fez o exame, fez tomografia, ficou em observação e tal.
E aí eu falava para ele, você lembra que a gente estava viajando, a gente estava na Bahia? Ele falou, não, a gente não estava, você está mentindo para mim. A gente não estava na Bahia. Você lembra, a gente estava? Não, não lembro. Mas ele lembrava a senha do celular, mas não lembrava da viagem. Eu não sei se foi um bloqueio pela defesa, tá, um mecanismo de defesa, pelo trauma e tal. Ele, durante um tempo, falava e começava a chorar quando eu falava que tinha ido para a Bahia. Mas é a anamnese lacunar, né, que existe. Pode ser. Aí a mãe falou para mim, não fala mais da Bahia que ele tá traumatizado, senão ele chora. Aí eu parei de falar. Aí eu lembro que a gente estava bem nervoso, aí a mãe falou, nossa, agora imagina. Transfere meu filho. Aí eu arrumei uma ambulância, UTI, e transferi ele para São Paulo. Aí passamos a noite em São Paulo, no hospital, e no dia seguinte ele teve alta, ficou bem, e graças a Deus não teve sequela nenhuma, mas foi um susto grande. Isso é muito importante você contar, eu sei que você até fica assim meio emocionado, né, porque filho é filho, né, mas é importante você falar, porque imagina se você não fosse médico, como é que seria? Né? Eu acho que tinha grande chance dele ter uma sequela ou de não ter sobrevivido. Então ir a óbito, porque eu trabalhei muitos anos no pronto-socorro, no aeroporto, né? E eu sei que o serviço do aeroporto, ele é um serviço muito eficiente. Eu trabalhei ali, é um serviço rápido, um serviço dinâmico, mas assim, a gente nunca tá livre, né? Aí parece uma eternidade até chegar, né? Para quem tá parado é uma eternidade, aquele tempo lá que porque lá no aeroporto é uma base só. Ele fica exatamente numa base só. Não são várias bases. O aeroporto é gigante, é grande, né? Então até você chegar lá, você vai andando, a equipe vai andando, aí correndo, né? Não tem o que fazer. Claro que tem os caminhos especiais, com elevadores, tudo para esse tipo de situação, mas assim, por que eu tô falando isso? Porque você, quando não é da área da saúde, você tá à mercê de um serviço desse. E eu posso dizer que o serviço do aeroporto funciona. Eu trabalhei lá, são ótimos colegas que tem lá, pessoas com residência de verdade, neurologista, pronto-socorro, emergencista. Existe uma seleção bem adequada para trabalhar no pronto-socorro, mas é interessante você falar da manobra, porque em casa, quem tem criança, é importante saber. Ir lá na internet, olhar qual que é a manobra por conta do diafragma, né? Que a gente comprime o nosso músculo que a gente tem aqui, né? Que faz todo esse movimento para desobstruir, no caso. Então é importante falar disso. Eu acho que é educativo, né, Alan? É muito importante. Você abraça a pessoa por trás, né? Põe as duas mãos unidas no estômago e aperta contra o seu corpo, aperta com muita força mesmo, né? E tem que fazer, não é só uma vez, você puxa. Algumas vezes até você vê que, às vezes, você vê até o objeto que está obstruindo voar. Assim. Ele voa. Exatamente. Sai para fora da boca e voa mesmo, né? Ele cai no chão. Né? Uma experiência que, assim, é ruim, mas é bom a gente, né, falar que... Bom, principalmente quem tem criança muito pequenininha, bebezinho regurgita muito, né? Engasga. Então é bom saber dessas coisas, né? Às vezes evita, né? E são, às vezes, mortes totalmente evitáveis, né? São certeza. Mortes que podem ser evitadas, às vezes uma sequela que a pessoa fica pro resto da vida e pode ser evitada, né? Então é importante saber, né? Alan, muito bom o nosso papo. Não vou dizer que é entrevista, gente, é papo. E eu quero só te perguntar uma última coisa. O que você recomenda em relação ao check-up oftalmológico? Você acha que a pessoa, independente de ela ter alguma doença ocular, vamos fazer uma vez ao ano, a cada 6 meses, para deixar uma dica pro pessoal. A quem não tem doença nenhuma, eu acho que uma vez por ano é o ideal, né? Tá. Passar uma vez por ano, fazer um check-up. Quem operou também, quem fez cirurgia refrativa, é importante fazer para estar analisando a curvatura da córnea, se está tendo algumas alterações depois da cirurgia, se não está tendo. Quem fez cirurgia, qualquer tipo de cirurgia, mais ainda, né? Quem tem hipertensão, quem tem diabetes, quem toma cloroquina, quem tem artrite reumatoide, são pessoas que precisam ficar muito mais atentas ainda, mas todos têm que passar, todos têm que fazer um check-up. Agora, quem tem algumas doenças tem que estar mais atento ainda, né? Mas aí não vamos supor no caso do diabético. É bom fazer sempre o anual, às vezes se for diabetes tipo 1, ou diabetes tipo 1, fazer a cada 6 meses. O diabetes de difícil controle, né? Acho bom passar a cada 6 meses, né? Interessante. Como eu falei, você pode ter pequenas hemorragias, umas microhemorragias, os microaneurismas, que quando é detectado no comecinho, a gente consegue controlar com laser. Às vezes com uma injeção intravítrea, às vezes com algum tratamento assim, a gente consegue controlar e reverter, esses vasos regridem. Legal. Entendeu? E se não regredirem e for continuando, for evoluindo, daqui a pouco sangra tanto por trás da retina que descola a retina. E descolamento de retina é uma coisa grave
com um tratamento, na maioria das vezes, reservado. Dificilmente, assim, poucas vezes você consegue recuperar 100% da visão. Consegue-se, mas depende muito da região onde descolou, se foi na região da mácula, que é a região mais nobre do olho, né, que é onde é formada a visão, se foi na periferia. Se foi na periferia, tem chance de voltar 100% a visão, mas aí você tem que fazer um diagnóstico precoce também, né? Às vezes descola na periferia, a pessoa nem sabe que está descolado, só que esse rasgo vai descendo gravitacionalmente até chegar na mácula. Chega lá, a pessoa perde a visão. Gente, então, ó, tá super a dica dada, né? Qual que é a sua rede social, Alan? Fala pra nós. Minha rede social é dr, né, abreviação de doutor, dr.alanfrank, A-L-A-N de navio, Frank, F-R-A-N-K. Então é dr.alanfrank. Legal, obrigada! Obrigado. Por ter vindo aqui, por participar com a gente, por colaborar aí na saúde das pessoas, né? Importante. Gente, muito obrigada. Até o próximo episódio. Se inscreva no nosso Pode é Nosso Saúde. E Pode é Nosso também. E até a próxima semana. Beijo. Até mais. Beijo. Ai, obrigada, Alan. Adorei. Nada, muito gente, legal. quanto assunto. Caramba. Tem história, né? Quanta história, gente, que delícia. E o oftalmo, ela é uma área legal também, né, de se falar. Legal. Gente, tem muito assunto. Que coisa. Porque hoje as pessoas estão doentes, né? As pessoas, por mais que elas estejam buscando saúde, são mais conscientes.